Bíblia diz que a gente faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor, né? Tinha programado uma surpresa para vocês aqui, mas não deu certo. Eu também não vou dizer o que é. Se aparecer aí, Lucas, você me dá um sinal, tá bom? Queridos, queria convidar, a gente no início do culto, nós lemos 2 Crônicas, capítulo 20. Nós lemos até o versículo 12. Agora, eu queria que você abrisse em 2 Crônicas também. Agora no capítulo 21, a gente vai ler um versículo apenas, do 21, que é o versículo 5. 2 Crônicas 21, 5. Diz assim esse texto: Era Jeorão da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Agora vamos ler o verso 20. Verso 20, desse mesmo capítulo, agora o verso 20. Era ele da idade de 30, está falando de Jeorão, era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Preste atenção nessa frase. E se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Se foi sem deixar, sem deixar de si saudade. Vamos orar, queridos. Pai, fala conosco nessa noite e agora fala através da Tua palavra. Queremos, ó Deus, ouvir aquilo que o Senhor quer falar para nós nessa noite. Que o nosso coração esteja atento a ouvir e ouvir a Tua voz. Nós oramos assim pela fé e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Algumas vezes eu citei essa frase de Jeorão aqui na igreja. Algumas vezes eu citei o homem que foi tão ruim que o texto que acabamos de ler do versículo 20 de 2 Crônicas 21 diz que quando ele morreu, ele não deixou saudades. Quando você morrer, você vai deixar saudade? Você já pensou nisso? Será que quando a gente morrer, pessoas vão sentir falta de nós? Ou vão dizer, já foi tarde. Nossa, não vi a hora daquele indivíduo morrer. Não é? Ou alguém vai dizer, puxa, mas tanta gente ruim para morrer, e essa pessoa que era tão boa, que era útil para a sociedade, era uma pessoa que fazia o bem. O que poderiam escrever na nossa lápide, lá no nosso túmulo, quando a gente morrer? O que poderia, uma frase que descreveria a nossa vida aqui na Terra? Eu queria pensar sobre isso nessa noite, por dois aspectos, não é? O primeiro é que nós temos entendido, e nós temos falado aqui algumas vezes, que todos nós temos uma missão a cumprir aqui. Deus, quando nos colocou nesse mundo, Ele colocou um propósito.
para que nós cumpríssemos esse propósito. Aliás, estudamos isso exaustivamente, os mais antigos aqui na igreja sabem, quando nós estudamos aqui na igreja aquele livro, Uma Vida com Propósito. Não é? E aí vimos tão bem isso, como Deus planejou eu e você, e Ele traçou planos e objetivos para que nós cumpríssemos. E a gente viu naquela época que como é satisfatório fazer aquilo que Deus nos colocou, nos destinou a fazer. Na realidade, a nossa satisfação, ela se completa quando nós estamos exatamente fazendo aquilo para o qual Deus nos designou a fazer. A gente percebe muitas pessoas que são infelizes exatamente por fugirem do projeto de Deus, por acharem que os seus projetos são melhores do que os de Deus. E aí, como a gente costuma dizer, as pessoas quebram, né, a cabeça, fazem tantas bobagens e no final acaba acontecendo como esse rei aqui, que tinha tudo para ser bênção. Tinha tudo para ser bênção. Vocês querem ver a história do Georão? Georão era o filho mais velho do grande rei Josafá. Olha, começa pelo paizão que esse cara teve. Josafá foi um dos melhores reis de Judá. Ele combateu a idolatria, né? Ele foi um homem temente a Deus. Na abertura do culto, a gente viu aqui, não é? 2 Crônicas, capítulo 20, como ele é abençoado por Deus, como ele se comporta como homem de Deus. E é interessante que Georão tem Josafá como pai e Asa, o rei Asa, como avô, que também foi um excelente rei. E a gente pergunta, de onde saiu esse traste? Se o avô era bênção, se o pai era bênção, como é que ele deu no que deu? E eu queria que a gente pensasse um pouco, por que Georão acaba a vida tão mal como ele acabou? E nessa noite, a gente gostaria de falar exatamente sobre o resultado das nossas escolhas. As nossas escolhas vão projetar o nosso futuro. As nossas escolhas hoje vão projetar o nosso amanhã. Aquilo que eu faço hoje, aquilo que eu semeio hoje, aquilo que eu realizo hoje, eu vou colher daqui a alguns anos, no final da minha vida. Vocês já viram pessoas que, por exemplo, elas não cuidam bem do seu corpo? Pessoas que não dormem como deveriam dormir, nos horários certos, não se alimentam bem, usam bebidas alcoólicas em excesso, fumam demais. O que essa pessoa espera no final da vida? Um desgaste tremendo do seu organismo. É uma questão natural. Isso funciona tanto no lado natural como no lado espiritual. A gente observa pessoas e às vezes você olha uma pessoa
e ela parece que tem 70 anos, 80 anos. Aí quando você pergunta a idade dela, por incrível que pareça, ela diz assim, 45. Você diz, que em cada perna? Não, 45 só. Mas por quê? O desgaste físico, por causa do tipo de vida que aquela pessoa levou, ela chega aos 45, parece que tem 70. Na questão espiritual, não é muito diferente. E é nessa questão, e eu não vou falar aqui muito da parte física, mas o nosso foco aqui é a questão espiritual. É como é que eu vou me encontrar lá na frente, no final da minha vida. Como eu disse, Jeorão era filho mais velho, era o primogênito do rei Josafá. Era neto de Asa, um outro rei também tremendo. E ele tinha outros irmãos. Mas, naquela época, quem herdava o trono era o primogênito, era o primeiro filho. E ele, então, ele começa a reinar conforme diz o texto aqui, né? E com 32 anos. E aos 40 ele acabou, né? Acabou. Começou a reinar com 32 anos, reinou apenas 8 anos. De todos os reis de Judá, nenhum teve um fim tão trágico como Jeorão. E é exatamente esse caminho que Jeorão percorreu é que é o nosso foco nessa noite para nós analisarmos. Como é que alguém que tinha tudo para ser um rei bem-sucedido, filho de Josafá, neto de Asa, reis excelentes, que deixaram um nome positivo na história de Judá e de Israel, por que esse homem vai acabar tão mal assim? Diz que no final dos seus dias não houve lágrimas em seu funeral e ninguém sentiu saudades dele depois da sua morte. Jeorão fez algumas escolhas erradas na vida e essas escolhas transformaram-no num monstro, numa ameaça à sua família e à nação. É interessante que quando Deus chama Abraão, ele diz, de ti farei bênção para todos os povos. Em ti serão abençoados todos os povos. Mas Jeorão, pelo contrário, ele vai se tornar numa ameaça à sua família e à própria nação de Israel. Vamos ver nessa noite, então, algumas das escolhas trágicas que esse homem vai fazer. Por que ele vai chegar no final da sua vida assim? Primeira escolha trágica desse homem. Ele deixou de seguir o exemplo do seu pai. Deixou de seguir o exemplo do seu pai. Não é? Segundo Crônicas 21, diz assim, descansou Josafá com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Teve este irmãos, filho de Josafá, e aí tem uma lista deles. Verso 3, seu pai lhes fez muitas dádivas de prata, ouro,
e coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão por ser o seu primogênito. E é interessante que a gente olha para Jeorão e uma das coisas primeiras que ele decide é não seguir o exemplo de seu pai. Ele talvez tenha dito numa linguagem moderna: meu pai não está com nada, meu pai não sabe de nada, eu é que sei das coisas, e eu vou fazer do meu jeito. Há tantas pessoas hoje desprezando os ensinamentos dos pais. Essa semana passada, eu fiz lá uma entrevista com a Sônia no programa da TV, programa da APEN, e uma das coisas que chama a atenção é que a vida da Sônia tinha tudo para dar errado. Porque a família original dela, os pais, os irmãos, problemáticos ao extremo, não é? E ela tinha tudo para ter uma vida totalmente devastada, devassa. Mas ela resolveu não seguir o caminho natural da sua família e procurou seguir o caminho de Deus, o caminho que Jesus abriu para ela. E a sorte dela mudou. É interessante que algumas pessoas têm tudo para não dar certo. A gente tem um outro exemplo aqui, que a igreja conhece melhor do que a Sônia, é o Maurinho. Né? Quem conheceu o Maurinho, a maioria aqui, os mais antigos conhecem, Maurinho tinha tudo para não prestar, para ser um bandido, para ser um traficante, para ser um viciado, tinha tudo. Porque os exemplos que ele teve, familiares, não eram bons. Mas Jesus entrou na vida do Maurinho e fez tudo diferente. E o Maurinho hoje é a bênção que a gente conhece que é. Né? Agora, olha para o Jeorão. Tinha tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Ele tinha exemplos na família. O pai foi rei, o avô foi rei, e bons reis, que com certeza lhe deram bons conselhos. Mas é interessante que às vezes os pais dão conselhos os melhores para os filhos e eles não querem ouvir. Jeorão estava dizendo assim: eu não estou nem aí, eu vou agir do meu jeito. Jeorão não anda nas pegadas dos seus pais. Ele não levou a nação a confiar em Deus como seu pai e seu avô o fizeram. Né? Ele era diferente. Por causa das suas loucuras, ele transtornou sua vida, sua família e a sua nação. O reinado do seu pai e do seu avô, até aquele momento, tinha sido bênção para o povo. Mas além de ele ser maldição para a sua família, é interessante. Olha o verso 4 do capítulo 21 de 2 Crônicas. Olha o que diz o texto aqui. Tendo Jeorão assumido o reino do seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Ei, menininho bom esse, né? Matou os seus irmãos. Simplesmente se tornou um assassino. Esse é a primeira decisão errada de Jeorão. Deixou de seguir os exemplos de seu pai e da sua família.
Uma das coisas que nós não podemos esquecer são dos bons exemplos, dos testemunhos que os nossos pais, os nossos antepassados têm tentado transmitir para nós. E muitas vezes nós vemos hoje filhos que têm desprezado. Eu já ouvi de filhos dizer assim, eu vou viver do meu jeito, eu quero experimentar, deixa, se tiver que sofrer consequências, vai ser eu que vou sofrer, então me deixa eu. Né? E eu fico imaginando que foi exatamente essa a palavra de Jorão, deixa eu. A segunda coisa que Jorão vai tomar, uma decisão que vai ser drástica na sua vida, é que ele deixou de buscar a direção de Deus para o seu casamento. O cara já não prestava. E aí, olha com quem essa peça vai casar, né? Ele acaba se tornando genro de Acabe. Ou seja, sabe quem era a sogra de Jorão? Jezabel. Bebel não, que aí não tem nada a ver com a Isabel ali. É Jezabel. Rapaz, o cara, além de ser ruim, ainda escolhe mal. Foi buscar uma esposa na pior família do Reino do Norte. Filha de Acabe com Jezabel. Não está procurando? Não é? Ele deixa de buscar a direção de Deus. E é interessante que esse casamento, longe de incentivá-lo a andar com Deus, vai induzi-lo a fazer o que era mal perante o Senhor. Há muitas pessoas que hoje sofrem por causa de uma péssima escolha no casamento. Espera, parece que não ora, não pede direção, não é? E parece que vai buscar no lugar mais errado, como no caso de Jorão. Talvez achando que não tem nenhum problema, não é? A Bíblia sempre foi contra casamento misto, embora esse não fosse misto, porque era dentro da própria tribo de Israel, mas ele vai buscar uma esposa cuja história da família já não era, como a gente costuma dizer hoje, flor que se cheire. Né? Um casamento errado é fonte de muitos desgostos, causa de muita dor, palco de muitas tragédias. Como tem gente hoje buscando casamentos errados, casamentos por conveniências, casamentos sem direção de Deus. Aí depois vem a célebre frase, onde é que eu errei? Errou na hora da escolha. Errou na hora em que fez a sua escolha e não a escolha de Deus. Não buscou direção de Deus. Queridos, quantas pessoas você conhece que iam muito bem até o momento em que se casaram. E aí tiveram problemas, porque não casaram buscando a direção de Deus. O casamento de Jorão, podemos dizer assim, que o matriculou na infame escola da idolatria. Depois da morte de Jorão, essa mulher chamada Atalia continuou aconselhando Acasias, o próximo rei, a proceder iniquamente. Está lá em 2 Crônicas 22, versículo 3. Sua mãe, filha de Onri, chamava-se Atalia. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Está falando aqui do reinado de Acasias.
Queridos, as escolhas são fundamentais para a nossa vida no futuro. Aquilo que nós escolhemos hoje é aquilo que nós vamos colher no futuro. Eu fico olhando para os jovens da nossa igreja e a pergunta é: jovem, você tem colocado nas mãos de Deus a sua futura esposa, o seu futuro esposo? Há tanta gente se impressionando pela beleza física. Ah, mas ele é tão bonito. Ah, mas ela é tão bonita. Né? A Eliane não está aqui hoje, ela está de enxaqueca, mas eu já falei isso na frente dela, né? A menina mais bonita que eu namorei, fisicamente, parecia uma Miss. Tomara que ela não me ouça pela internet. Não deve ouvir, não, está muito longe. Mas não tinha nada naquela cabecinha, gente. O que eu vou fazer com uma mulher que só tem beleza? E as pessoas estão correndo atrás de beleza. As mulheres estão correndo atrás do lero-lero, né? O cara que tem uma conversa, que mulher normalmente não escolhe muito o cara pela aparência, não. É pelo papo, né? Aquele papo de... É isso aí, né? E aí as pessoas se deixam levar. E o que esperar lá na frente? Porque casamento, a Bíblia diz que é algo para a vida toda. Hoje a sociedade está com essa história de casa separa, você não deu certo, pega outra, mas esse não é o princípio bíblico, né? A ideia é nós começarmos e ir até o final. É necessário escolher. E esse moço fez uma péssima escolha. A segunda escolha errada de Jeorão, o seu casamento. A mulher, ao invés de ajudá-lo, enterrou mais ainda o seu reinado. A terceira escolha de Jeorão. Jeorão deixou de confiar em Deus para sustentar o seu governo. É aquele versículo 4 que nós vemos. Ele, com medo, inseguro, ele queria reinar. O texto diz que ele mata todos os seus irmãos. Seus irmãos seriam concorrentes ao trono. Na falta dele, na morte dele, o irmão mais velho assumiria. Então, ele mata todos os seus irmãos. Se torna um homem violento, truculento, mas um homem totalmente inseguro. Porque diferente dos seus pais, do seu pai, Josafá, e do seu avô, Asa, que confiavam em Deus e foram dirigidos por Deus no reinado deles, ele não tinha a mesma confiança em Deus. A confiança dele estava nele mesmo. E há muitas pessoas hoje que são assim. Elas não estão confiando em Deus para dirigir a sua vida. Elas dizem assim: eu sou dono do meu nariz e eu vou fazer o que eu quero. E aí há um ditado muito conhecido, né? Acaba dando com os burros na água. Porque as pessoas não querem confiar em Deus, não querem pedir direção de Deus, não querem andar nos caminhos de Deus, elas querem fazer o que querem. O que se esperar de alguém que não está debaixo da bênção de Deus, da direção de Deus, do governo de Deus? Jeorão tinha uma gana pelo prestígio, que podíamos chamar assim de megalomaníaco. E ele mata os membros da sua família, torna-se um homem perverso, sem amor natural, sem temor a Deus, sem respeito à vida. Já viram algum tipo de governo assim? Isso começou muito lá atrás. Pessoas que não têm temor de Deus e que querem viver apenas com o seu ponto de vista, a sua opinião. Quarta decisão errada de Jeorão.
Jeorão deixou de servir ao Deus vivo para promover a idolatria em sua nação. Além porque ele podia simplesmente ser aquele indivíduo, eu não estou indo na igreja, eu vou ficar aqui, eu não vou servir ao Deus de Israel, mas eu também não vou me meter com mais ninguém, vou ficar na minha aqui. Não, ele se torna um idólatra. Aí nos versículos de 11 a 13, de 2 Crônicas 21, diz que ele fez altos nos montes de Judá, seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e fez desgarrar a Judá. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias em que estava escrito: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel e induzistes a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu, eis que o Senhor castigará com um grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e todas as suas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Dura coisa é lutar contra Deus. Deus não tem pressa de executar os seus juízos. Às vezes nós fazemos as seguintes questões, levantamos as seguintes questões. Nossa, mas aquele homem tão ruim, por que ele matou, fez aquilo, estuprou. Agora estuprou. E fez isso, fez aquilo, tal. Se eu fosse Deus, eu mandava um raio, matava na hora. Quantas vezes você já pensou nisso, não é verdade? Mas Deus não se precipita, não é? Porque um dia Ele sabe que nós vamos estar nas mãos dEle. E vai chegar um momento, é o tempo de Deus agir. Esse homem consegue ainda reinar 8 anos. E ele faz tudo de errado, ele está contra Deus e agora voltado para a idolatria. E talvez batesse no peito: cadê o Deus de Israel? Aí, ó, eu estou fazendo isso, cadê Deus? Cadê o Deus de Israel? Não faz nada. Mas Deus tem o tempo dele de agir. E quando aquele homem menos esperava, a justiça de Deus veio sobre a vida dele. Ele conseguiu levar a nação de Judá para longe de Deus. Se tornou um líder nocivo à sua própria família e ao seu próprio povo. Ele induziu, levou a nação a se afastar de Deus. Além dele se afastar de Deus, ele levou a nação a se afastar de Deus. Escolhas erradas. Aquele homem, além de se afastar de Deus, ele se voltou para a idolatria. Em quinto lugar, o que levou esse homem a ter um fim tão trágico? Jeorão atraiu maldição sobre a sua própria cabeça, sobre a sua família e sobre a sua nação. Pelo fato de Jeorão ter abandonado os caminhos de seu pai, do seu avô, para seguir os seus perversos caminhos, os caminhos de Acabe, Deus trouxe grandes flagelos sobre o povo, sobre os seus filhos, sobre suas mulheres e todas as suas possessões. É interessante que uma coisa, eu lembro de quando o pastor Fanini, lá do Rio de Janeiro, Nilson do Amaral Fanini, um pastor batista muito conhecido no Rio de Janeiro, chegou a ser presidente da Convenção Batista.
Ele pregou uma mensagem um dia, e eu escutei essa mensagem no rádio. Naquela época se usava muito o rádio, a Rádio Relógio, a Rádio Copacabana, no Rio de Janeiro. E aí, a mensagem daquela pregação dele dizia assim: sabei que o vosso pecado vos há de achar. Uma das coisas que Georão não pensava é que um dia todo o nosso pecado ele vai ter um retorno sobre a nossa vida. E o pecado normalmente atrai o juízo de Deus, o juízo divino. É claro, isso não acontece com um arrependimento. Mas Georão não se arrependeu. Georão em nenhum momento se arrependeu. Alguém disse que o pecado é o filho maldito da cobiça. E o salário do pecado, diz a Bíblia, é a morte. Nos textos de 14 a 17, a 17, desde que o Senhor castigará com grande flagelo o teu povo, os teus filhos, as tuas mulheres, a todas as tuas possessões. Já li agora, versículo 16. Despertou, pois, o Senhor contra Georão o ânimo dos filisteus e dos arábios, que estão do lado dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram contra ele, levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e a suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço deles. O pecado sempre atrai juízo para si. E essa é uma das coisas que nós precisamos considerar na nossa vida. Que tipo de vida nós estamos levando? Há tantas pessoas brincando com Deus, não considerando que um dia nós vamos prestar contas de tudo aquilo que nós fizermos nesse mundo. Em sexto lugar, Georão colheu o que plantou. Foi atacado por uma doença assombrosa e incurável. Versos 18 e 19. Depois de tudo, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável. E aumentando esta dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade. E morreu com terríveis agonias. Georão colheu a semente que ele plantou. A gente começou dizendo que ele tinha tudo para ser bênção e para abençoar pessoas. Mas Georão toma algumas atitudes que fomos vendo aqui, que vão fazer com que ele se torne cada vez mais alguém que se acha lutando contra um Deus com quem nós não podemos lutar. Por último, em último lugar, Georão viveu para fazer o mal e morreu sem deixar de si saudades. O texto que lemos diz que depois de 2 anos de atroz sofrimento, Georão morreu. Sua morte, entretanto, não produziu lágrimas nos seus súditos. Pelo contrário, produziu alívio. Diz ainda o texto que o povo não lhe queimou aromas, nem lhe prestou homenagens. Ele se foi sem deixar de si saudades. Sua vida foi um fracasso, sua morte uma tragédia, e seu legado foi um pesadelo. Uma triste história de um homem
que perdeu as melhores oportunidades da vida e morreu sem se voltar para Deus. Morreu sem se voltar para Deus. A gente percebe um pouco de semelhança entre Jeorão e Judas no Novo Testamento, que tem uma morte parecida com a de Jeorão. Alguém que teve todas as oportunidades de ser abençoado. No dia em que ele trai a Jesus, Jesus oferece a ele perdão. Mas o texto diz que ele sai, porque o diabo já tinha enchido o seu coração e queria que ele fizesse aquilo que ele acabou fazendo. Eu queria encerrar essa palavra, e nós vamos encerrar o culto mais cedo hoje, por causa da nossa assembleia. Mas eu queria encerrar fazendo a seguinte pergunta: o que você tem feito das oportunidades que Deus tem dado a você? Deus deu tantas oportunidades àquele homem. Filho de um homem de Deus, neto de um homem de Deus, de reis abençoados. Conhecia o Deus verdadeiro e poderia ter feito grandes coisas. Poderia ter se tornado um rei abençoado. Mas as suas escolhas o levaram a um fim trágico. Como têm sido as suas escolhas hoje? O que você tem escolhido? Provérbios diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim deles são caminhos de morte. Há tantas pessoas se deixando iludir por caminhos que o diabo oferece. Caminhos que o diabo coloca na nossa frente e tentando nos enganar, achando que aquilo vai nos trazer felicidades. Mas na realidade a gente entende que não há felicidade nessa vida enquanto a nossa vida não estiver nas mãos de Deus. Enquanto a nossa vida não estiver focada nos projetos de Deus para a nossa vida. Nenhum homem vai encontrar a felicidade, nenhuma mulher vai encontrar a felicidade enquanto ela estiver, ou ela ou ele estiverem lutando contra Deus. E as nossas escolhas vão determinar o nosso futuro. Por isso a Bíblia diz: escolhei hoje a quem servais. E o Senhor ainda diz: escolhe a vida. Escolhe a vida. Quando a gente olha para o Evangelho de Jesus, a gente percebe o sacrifício que Ele fez em vir ao mundo para resgatar esse homem que se desviou. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ainda hoje há pessoas que rejeitam o sacrifício de Jesus, rejeitam o senhorio de Jesus, estão preferindo viver a vida que esse mundo oferece, sendo donos do seu próprio nariz, andando pelos caminhos que lhe aprazem, que lhe dão prazer, mas sabendo que um dia Deus vai pedir contas. E nós não vamos escapar desse dia. Lembrando da mensagem do pastor Nilson, do Amaral Fanini: sabei que o vosso pecado vos há de achar. O pecado de Jeorão o achou. Ele desprezou a Deus durante a sua vida. E no momento certo, a maldição veio sobre ele. Aquele homem não se arrependeu. Mas a mensagem do Evangelho diz que todo aquele que se arrepende alcança misericórdia. Quantas pessoas se encontraram com Jesus? E Jesus disse para elas assim: olha, vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus tem prazer em perdoar. E essa é a mensagem do Evangelho, de que Ele é um Deus perdoador, que está disposto a perdoar.
Mas Georão não quis saber de perdão. Não quis saber de mudança de vida. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, segundo aos Coríntios, diz: se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Deus quer dar a nós a oportunidade de termos uma vida nova, de mudarmos a nossa história. Ele quer mudar a nossa história. Mas muitos de nós estamos teimando em seguir pelo caminho que queremos. Estamos nos afastando de Deus. Não estamos obedecendo a sua palavra. Não estamos querendo seguir o curso que Ele traçou para nós, achando que as nossas escolhas são melhores do que as dele. Que hoje, se você não fez isso ainda, que você possa dizer: Senhor, eu quero abrir mão dos meus propósitos, dos meus projetos, dos meus caminhos, da minha vontade, e eu quero fazer a tua vontade. Eu quero que o Senhor mude a minha vida. Eu me arrependo da minha vida longe de ti. Eu não quero que a maldição de Georão um dia atinja a minha vida, a minha família, a minha casa. Mas eu quero a bênção do Senhor, porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece. A bênção do Senhor traz longevidade. A bênção do Senhor traz paz. A bênção do Senhor traz alegria. Olhar para os nossos filhos, olhar para os nossos netos, olhar para a nossa geração sendo abençoada e dizer: Senhor, valeu a pena te servir, porque hoje eu olho os meus filhos, os meus netos, a minha descendência, eles estão te servindo, estão sendo abençoados. Feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, porque a sua geração será abençoada. Aleluia. O que você está plantando para a sua geração, para a sua descendência, para aqueles que virão depois de você? Curve a sua cabeça. Nós vamos encerrar o culto agora. Quem sabe alguém aqui nessa noite que gostaria de dizer: Senhor, não necessariamente que você viva como Georão. Ninguém está dizendo isso aqui. Ah, pastor, mas eu não sou igual ao Georão. Ninguém está dizendo isso. Mas talvez você esteja vivendo uma vida longe de Deus. Talvez você esteja vivendo uma vida nos prazeres que esse mundo oferece. Talvez você esteja afastado da vontade de Deus, vivendo do seu modo de ser e que você quer viver. Mas nessa noite você quer se render e quer dizer: Senhor, eu quero abrir mão do meu projeto de vida e quero viver os teus sonhos, os teus projetos. Quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Há alguém aqui nessa noite que gostaria de dizer isso para Deus? Dizer: Senhor, entra na minha vida, me faz uma nova criatura, transforma a minha vida. Eu não quero viver longe de ti. Eu quero que a tua bênção esteja sobre mim, sobre a minha casa, minha família, sobre a minha descendência. Eu quero ser alguém abençoado. Entra na minha vida, Senhor. Se você não fez isso ainda e quer fazer isso nessa noite, eu quero desafiar você, aí onde você está, levantar uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Eu quero pedir que Deus hoje entre na sua vida e faça de você uma nova criatura. Antes de encerrar o culto, eu queria dar essa oportunidade. Alguém nessa noite, quem sabe até um filho pródigo, alguém que um dia caminhou no caminho do Senhor, mas hoje está afastado dele, e você pensa em voltar. Você quer fazer isso? Eu não vou insistir, mas se você está aqui e sente o Espírito Santo de Deus falando no seu coração, se você não tomou essa decisão ainda, faça isso agora, em nome de Jesus. Levante seu braço.
Nós queremos orar por você. Alguém nessa condição, nessa noite, você quer tomar essa decisão de se render aos pés do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Alguém? Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos encerrar o nosso culto.